Sim, mais uma vez eu estava a dizer que vou falar sobre a norma 1, que é a apresentação das demonstrações financeiras, que norma 2 também, que é a demonstração dos fluxos de caixa. Dizer que a estrutura de norma 1, apresentação das demonstrações financeiras, e norma 2, que é a demonstração dos fluxos de conta, tem como objetivo desta norma é o de assegurar que a comparabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade com períodos contabilísticos a terceiros. Quer a comparabilidade das demonstrações financeiras entre várias entidades. Também tem a parte do âmbito, o âmbito que uma entidade que a entidade deve aplicar esta norma quando prepara e apresenta as demonstrações financeiras com as finalidades gerais de acordo com o PG-NIRF. Nas demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras são apresentações capazes de informar a situação financeira geral de uma empresa. É nas demonstrações financeiras onde que você apresenta se a empresa está a andar do bom ritmo ou está a ir à falência. E esses relatórios contabilísticos são muito úteis para auxiliar uma empresa a organizar o orçamento e tomar decisões de gestão. Tipo de demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras são constituídas por balanço, demonstração de resultado e demonstração de variações no capital próprio, demonstrações de fluxo de caixa e notas explicativas. Balanço. O balanço é um mapa que reflete a situação financeira de uma entidade, dividindo-a em ativos, passivos e situação líquida. Balanço de empresa tem ativos não correntes, ativos tangíveis, ativos correntes, inventários, clientes e outros ativos correntes, caixas e bancos. Balanço da empresa. Vem aqui o capital próprio e passivo, capital próprio, capital social, resultado líquido do período, total do capital próprio, passivo correntes e fornecedores, empréstimos obtidos, imposto a pagar e outras contas a pagar, total dos passivos, total do capital próprio e dos passivos. Temos a parte das demonstrações de resultado. Uma entidade deve apresentar todos os itens de rendimentos e gastos reconhecidos no período contabilístico, quer tenham sido reconhecidos no resultado do período contabilístico, quer tenha sido reconhecido diretamente em outros componentes do capital próprio. Nas demonstrações de resultados da empresa, temos a venda de bens e serviços, custos de inventários, custos com o pessoal, temos financiamento de serviços de terceiros,
e amortizações, resultados operacional e rendimentos financeiros e gastos financeiros, resultados financeiros e resultados antes de impostos, imposto sobre o rendimento e resultado líquido do período. Na demonstração de variações do capital próprio. As variações de capital próprio de uma entidade entre o início e o fim de um período contabilístico de relato reflete o aumento ou redução dos ativos líquidos dessa entidade durante esse período. Nas demonstrações de variações do capital próprio da empresa, temos notas de explicativo. As notas de explicativo devem apresentar informação sobre as bases de preparação das demonstrações financeiras e as políticas contabilísticas específicas adoptadas e de igual modo prestar informações que não esteja apresentada em qualquer outra parte das demonstrações financeiras, mas que seja relevante para a compreensão de qualquer uma das demonstrações. O número norma 2, demonstrações dos fluxos A norma 2, demonstrações dos fluxos de caixa, tem como objetivo desta norma é de exigir a prestação de informações sobre as alterações históricas em caixas e equivalentes de caixa de uma entidade, através de uma demonstração de fluxo de caixa que classifique esses fluxos durante o período por atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento. Tem como âmbito também uma entidade deve preparar uma demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações financeiras para cada período em relação aos quais são apresentadas demonstrações financeiras. Demonstrações de fluxo de caixa é a demonstração de entrada em caixa, recebimento, a saída de caixa, pagamento e os seus equivalentes. Ou seja, é a entrada e a saída de dinheiro no caixa. Caixa e equivalente de caixa. Caixa compreende o dinheiro e depósito à ordem. Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo de grande liquidez que são prontamente convertíveis em caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. Atividades operacional. Os fluxos de caixa da atividade operacional compreendem recebimento de clientes pela venda de bens e da prestação de serviço, recebimento de royalty, honorário, comissões e outros rendimentos, pagamentos a fornecedores de bens e serviços. Atividade de investimento. Os fluxos de caixas de atividade de investimentos compreendem recebimento de venda de atividade tangível, intangível e outros ativos não correntes. Adiantamento e empréstimo concedido a terceiro, que não seja concedido por instituições
financeiro, reembolsos de adiantamento e empréstimos concedidos a terceiros que não seja concedido por instituições financeiras. Atividade de financiamento. Os fluxos de caixa de atividades de financiamento compreendem recebimento resultante de emissões de ações ou outros instrumentos de capital próprio, pagamentos ao detentor do capital para aquisição ou remissão de ações da entidade, recebimentos resultantes da emissão de títulos de dívida, empréstimo, livrança, obrigações e outros financiamentos. Relatos de fluxo de caixa das atividades operacionais. Uma entidade deve relatar os fluxos de caixa das atividades operacionais com base em dois seguintes métodos. A. Método diretos, através do qual são divulgados as grandes classes de recebimento e pagamento brutos. 2. Métodos indiretos, através do qual os resultados líquidos são ajustados dos efeitos de transações que não tenham a natureza de pagamento e recebimento das acréscimos e diferimento, e também dos aides de rendimento ou gastos relativos a fluxo de caixa das atividades de investimento ou de financiamento. Alterações nas participações dedicadas em subsidiárias e noutras entidades. Os fluxos de caixas totais que resultam da obtenção ou perda de controle em subsidiários ou outras entidades devem ser mostrados separadamente, classificado como atividade de investimento. Transações que são feitas sem uso de caixa. As transformações de investimentos financeiros que não requerem o uso de caixa equivalente de caixas devem ser excluídas das demonstrações de fluxo de caixa. Demonstração de fluxo de caixa da empresa. Fluxo de caixa de atividades operacionais, outros pagamentos, recebimentos operacional, fluxo de caixas das atividades, aquisição de ativos tangíveis, aquisição de ativos intangíveis, fluxo de caixa das atividades de financiamento. Empregos e outros finais obtidos, financiamento obtido, realização de aumento de capital e contribuições dos sócios, de empréstimo e financiamentos obtidos, juros e gastos similares, variações de caixas de caixa em caixa. Por fim, para aqui nós terminamos a minha apresentação. Obrigado, docente, pela sua compreensão também. Obrigado.